Já ouviu falar que tem um pássaro que é tão grande que as pessoas pensam ser uma pessoa fantasiada? Hoje você vai ver de perto essa ave e também vai conhecer outros animais que nos causam medo por serem tão grandões. A arpia, também conhecida como gavião real, é considerada a ave mais forte do planeta. Possui bico potente e as garras dela são maiores que a do urso pardo americano e que a mão fechada de um adulto de médio porte. Acredita? A arpia ela é considerada a mãe de todas as aves no sentido de ser imponente, de ser grande, né, de ser um excelente predador. São animais que estão inseridos no grupo dos rapinantes, né? Então o grupo que representa aí os falcões, os gaviões, as corujas. E olha, o fato de ser confundida com um ser humano fantasiado não foi à toa. A ave realmente é muito grandona. São animais que podem chegar de 2 metros, de uma ponta da asa até a outra ponta. São animais que podem ultrapassar ali os 8 a 9 quilos. É uma ave bem imponente, né? Bem robusta, que se alimenta inclusive de primatas em vida livre, né? Alguns mamíferos de médio a pequeno porte. Então é uma ave sim bem interessante. Mas pode ficar tranquilo, porque não oferece perigo para nós humanos. Apesar de ser um predador bem eficaz, né? Esses animais se alimentam única e exclusivamente de carne, mas o ser humano não está inserido nesse cardápio, tá? Muito pelo contrário, seres humanos não são presas, e sim os maiores predadores desses animais na natureza, né? Então, relacionado à caça de forma ilegal, os seres humanos acabam caçando esses animais e não o contrário. Você já conheceu o gavião real e agora eu vou te apresentar uma prima dele. Muito mal vista por conta de simbolismos e mitos, a coruja ela ajuda no controle populacional de morcegos, répteis, insetos, anfíbios, mas principalmente de ratos. Ou seja, a vilã da noite diminui as chances de transmissão de doenças de roedores para seres humanos. Na grande maioria desses animais, eles se alimentam de pequenos mamíferos, tá? Então, pequenos roedores, outras pequenas aves, né? Mas o cardápio é variado, né, de acordo com a sua espécie, tendo corujas que se alimentam até de insetos. Então, nós temos espécies de corujas que fazem ninhos em tocas embaixo do solo, depositam seus ovos lá e os filhotes nascem e crescem dentro dessas tocas. E nós temos algumas outras espécies que fazem ninhos no topo das árvores, né? E esses filhotes vivem nas alturas, né? Dependendo diretamente dessa sua capacidade inicial de voo. Normalmente as corujas possuem hábitos noturnos, apesar de existir aquelas que amam o sol. E olha que interessante, as corujas podem caçar e se alimentar entre elas, estranho, né? E a reprodução delas também varia de espécie para espécie. Ao contrário do que muitos pensam, elas não giram a cabeça 360 graus, mas 270, o que só é possível graças a uma coluna cervical formada por vértebras extremamente flexíveis. Imagine se a gente fosse assim, seria incrível, né? Normalmente as fêmeas dão à luz a 1 ou 2 filhotes, tá? E esses filhotes ficam um bom tempo com as mães, até terminarem sua amamentação e conseguirem dar início à caça e se separarem dos pais. Agora vamos falar de 2 felídeos muito robustos e fortes, a puma e a onça pintada. Eles se alimentam basicamente de carne, né? Se alimentam de pequenos, médios e até mesmo grandes mamíferos, aves, répteis. E sabemos que eles curtem uma carninha, né? No Pantanal, esses animais costumam se alimentar de jacarés.
né, que são animais fortes, grandes, mas que na maioria das vezes são predados pela própria onça-pintada. O animal silvestre mais representativo do Brasil possui 2 espécies, a onça-pintada do Pantanal e a onça-pintada amazônica. As do Pantanal têm um porte maior que as onças amazônicas, mas ambas têm a mesma potência na mordida. E você pode estar se perguntando, e a onça preta, a onça parda? Por baixo daquela pelagem preta, né, a gente consegue até ver em alguns indivíduos as pintinhas bem características, né? Então, tem muita gente que acha que é outra espécie. Na verdade, é a mesma espécie com um depósito de melanina maior. Com relação ao puma, são conhecidos como onça parda justamente por conta da sua pelagem ser bem uniforme e toda parda. Incrível! Eu amei conhecer mais sobre a nossa fauna e, assim, sobre a nossa história também, já que amamos colocar uma oncinha na carteira, né? E aí, eu trago a reflexão. Será que realmente existem animais do mal? Animais malvados? Não tem por que se preocupar ou ter medo de determinado animal. Você pode não ter afinidade, é só não chegar perto dele. Mas não quer dizer que esse animal, independente do seu hábito, ser carnívoro ou não, não quer dizer que ele vai te atacar. Quando, na verdade, os outros animais, muitas vezes dito até como irracionais, são mais racionais do que o próprio ser humano.